Olá, eu sou o Dr. Cristiano Drummond, oncologista clínico, há 25 anos tratando de câncer e hoje nós vamos abordar um assunto super atual que gera muitas dúvidas e questionamentos no consultório. É a infecção pelo Covid-19 e os pacientes com câncer. Com a rápida expansão do Covid-19, mudamos os hábitos no nosso dia a dia e também os hábitos médicos. A informação sobre a incidência do Covid-19 em pacientes com câncer, ela é bem variável. A maioria dos estudos, mas nem todos, mostram que existe uma maior incidência da infecção pelo Covid-19 em pacientes portadores de câncer. Dentre eles, o maior risco em pacientes portadores de neoplasias hematológicas, linfoma, leucemia, mieloma múltiplo e nos cânceres de pulmão. Quando falamos de infecção em pacientes que estão em tratamento ativo, a incidência ainda é baixa, é da ordem de 1 a 4%. A apresentação clínica, ou seja, como a doença vai aparecer, se manifestar, ela é semelhante no paciente que tem ou no que não tem o câncer. Os sintomas mais comuns são falta de ar, tosse seca, dor na garganta, dor de cabeça, febre, perda do paladar e perda do olfato. A gravidade da infecção é maior nos pacientes portadores de neoplasias hematológicas, leucemia, linfoma, mieloma múltiplo e nos portadores de câncer de pulmão. Ela também evolui de forma mais grave nos pacientes portadores de doença avançada ou em progressão, quando comparado com aqueles que têm a doença ainda inicial ou em remissão. O tratamento, quanto mais agressivo, maior a chance de complicações. Mas existem fatores mais importantes do que o próprio tratamento, que são a idade avançada e outras doenças ou comorbidades associadas, como por exemplo o diabetes e a obesidade. A radioterapia e a quimioterapia, quando usadas com o intuito curativo, devem ser avaliadas quanto ao risco e o benefício de ser feita. As terapias hormonais, como no câncer de mama e no câncer de próstata, elas não têm malefício nesses pacientes. E as cirurgias, quando eletivas, ou seja, aquelas que podem ser programadas, devem ser avaliado o melhor momento para ser feito. Se você tem, por exemplo, um parente em casa contaminado, ou um risco maior de ter contaminação, ou se a cirurgia ela não é de uma emergência oncológica que precisa ser feita de imediato, como no caso de um câncer no cérebro, no pulmão, no pâncreas, no estômago, ou que demande a necessidade de uma cirurgia imediata, essa cirurgia pode ser programada com cautela. Os pacientes submetidos à cirurgia nos últimos 30 dias, desde a infecção, eles são de maior risco para complicações. Quanto à imunoterapia, nós ainda não temos dados seguros para a utilização desta em pacientes portadores da infecção pelo Covid. E a imunoterapia é muito utilizada no câncer de pulmão e nos pacientes com essas neoplasias hematológicas, como o linfoma, por exemplo. Então nós devemos retardar o uso da imunoterapia nesses pacientes. Uma vez contaminado o paciente pelo Covid-19, ele vai ser tratado como um paciente que não tem o câncer. Avaliada a necessidade de isolamento de acordo com a gravidade da doença, vamos definir se devemos ou não suspender o tratamento desse paciente. Existem tratamentos de quimioterapia que têm baixa toxicidade que não necessariamente vamos suspender o tratamento deste paciente. A dificuldade é integrar esse paciente em um centro de tratamento que vai necessitar de uma área isolada para não contaminar outras pessoas. Devemos avaliar também se esse paciente persiste com a positividade para o RNA do vírus através do exame do cotonete, porque temos que prevenir que esse paciente não contamine outros pacientes. Sei que esse assunto é muito interessante e muito longo, e eu abro a oportunidade para poder ouvir perguntas, questionamentos e sugestões para que possamos abordar de forma mais sucinta nos próximos vídeos.